Olá a todos. Ai. Olá malta, bem-vindos. Ai a porra, posso? Ai seu filho de uma... Bem, a ver se é esta. Após a revelação na E3 de 2019, não vimos ou ouvimos coisas sobre este jogo durante muito tempo. A única coisa que tivemos foram teorias e especulações por parte dos fãs. Da brilhante mente de Hidetaka Miyazaki, criador de Demon's Souls e Dark Souls, Elden Ring foi votado o jogo mais antecipado pelos fãs para 2022. E os gamers, felizmente, já não terão que esperar muito tempo para poderem jogar este novo jogo da From Software. E como tal, quero condensar neste vídeo algumas coisas que sabemos sobre este jogo, sem estar a entrar em spoilers. Acho que isso deve ser descoberto pelos gamers que estejam interessados no jogo ou à medida que forem jogando. Elden Ring será lançado no dia 25 de fevereiro de 2022 e estará disponível para a PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 e Microsoft Windows. O jogo estava para ser lançado originalmente em janeiro de 2022, mas foi adiado para dar aos developers mais tempo para o polirem, para assim lançarem um título com a qualidade a que o estúdio já nos habituou. À medida que o lançamento se aproxima, Elden Ring tornou-se o jogo mais desejado na Steam. Alegadamente, mais de 278 mil utilizadores adicionaram o jogo à sua lista de desejos, fazendo deste o jogo Souls mais badalado de todos os tempos, pelo menos antes do lançamento. O enredo de Elden Ring ainda está envolto em mistério, mas sabemos que o jogador é chamado de Tarnished. O jogador e outras personagens Tarnished estão a ser caçados por razões desconhecidas. Uma personagem menciona o protagonista vindo através da neblina, o que soará familiar para os fãs de Demon's Souls. Quando Elden Ring foi anunciado, o envolvimento do criador de Game of Thrones, George R.R. Martin, foi um grande ponto de venda. Desde então não ouvimos muito sobre a história, o que é normal para um jogo da From Software, mas com Martin no comando, os fãs suspeitam que Elden Ring possa dar mais ênfase à narrativa do que os jogos anteriores do estúdio. George Martin quebrou recentemente o silêncio no seu blog Not a Blog. Martin confessou que os videojogos não são realmente a sua coisa, mas o autor foi abordado pelo criador de Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, que lhe apresentou a ideia de Elden Ring. Martin disse: Miyazaki e a sua equipa da From Software estavam a fazer coisas inovadoras com arte linda, e o que eles queriam de mim era apenas um pouco de world building, um mundo profundo, sombrio e ressonante para servir de base para o jogo que eles planeavam criar. E acontece que adoro criar mundos e escrever histórias imaginárias. Finalmente, o dia de Elden Ring está próximo e eu tenho que dizer, parece incrível. Martin também confirmou que o seu envolvimento em Elden Ring concluiu assim que a história ficou escrita. Estou muito ansioso para saber o que estas duas mentes, a Hidetaka e de George, conjugaram para este jogo que não me admiraria fosse nomeado para jogo do ano, ou até que o vencesse. Durante uma apresentação gravada na Taipei Game Show 2022, o produtor Yasuhiro Kitao confirmou que a campanha tem cerca de 30 horas. Isso vai diferir significativamente por cada jogador, mas em termos de metas estabelecidas durante o desenvolvimento, a ideia é que a missão principal possa ser concluída em cerca de 30 horas, disse Kitao. O jogo como um todo é massivo e contém muitas dezenas de horas a mais de jogabilidade, mas se estamos a falar apenas da missão principal, não deve demorar muito mais do que isso. Pela primeira vez num jogo Souls, Elden Ring terá um mundo aberto semelhante ao de Skyrim ou do Witcher 3. A beta já deu uma quantidade impressionante de terreno a percorrer, mas um utilizador do Reddit estimou que apenas vimos 13% das The Lands Between até agora. O user AdLiveDoe usou matemática para calcular o tamanho do mapa, comparando a área que já foi possível percorrer com o mapa geral. Se os seus cálculos estiverem corretos, então Elden Ring pode apresentar um mundo muito vasto. No mapa que o user criou, as áreas em azul são as que se estimam que ainda estão para ser exploradas. A vermelho é o que foi disponibilizado nos testes e na beta. Adicionalmente, o jogador poderá desligar a ajuda para atravessar o mapa. Relativamente aos Fast Travel, Elden Ring permite fazê-lo praticamente em todos os lugares. No entanto, os destinos estão limitados aos checkpoints que se descobriram, mas desde que não se esteja numa masmorra, pode ser ativado o Fast Travel basicamente de qualquer lugar.
Descansar nesses checkpoints reabastecerá os itens de cura e qualquer inimigo derrotado irá reaparecer, como em anteriores jogos da From Software. O Fast Travel pode também facilitar em muito o farming que vai certamente ser necessário. A From Software exibiu 15 minutos de gameplay de Elden Ring, onde mostrou um vasto mundo aberto ao lado de jogabilidade de combate que mantém muitas das qualidades de Demon's Souls, Dark Souls e Bloodborne. Podemos também considerar que existem semelhanças com jogos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, The Witcher 3 e Skyrim. O combate parece semelhante ao estilo usual da From Software, ou seja, metódico e implacável, e os jogadores também poderão adaptar a sua personagem para se adequar ao seu estilo preferido. Quanto ao sistema de resistência, a From Software diz que a barra de resistência existe, mas sentiram que tem menos influência no jogador em geral, quiseram torná-la menos restritiva. Também parece haver um foco na convocação, ou os summons como os jogadores conhecem. Os jogos Souls permitem que em alguns pontos possam convocar os espíritos de personagens amigáveis para ajudar na batalha. Eles estão sempre localizados em pontos específicos, geralmente perto de lutas contra bosses, mas o sistema de convocação de Elden Ring parece ser muito maior e mais livre. Miyazaki explicou numa entrevista à IGN que os jogadores podem convocar criaturas como aliados que normalmente seriam inimigos. O criador também disse na mesma entrevista que os jogadores terão mais liberdade a construir a sua personagem, bem como na escolha das suas armas, não havendo muita restrição de combate com uma determinada arma. Também haverá mais liberdade para construírem a vossa build, que será menos restritiva. Antes, onde havia uma certa habilidade ligada a uma certa arma, agora podem trocar livremente as habilidades entre uma grande variedade de armas, diz Miyazaki. Existem, acredito, cerca de 100 habilidades no total. Obviamente, você é livre para combinar as suas diferentes habilidades com diferentes armas. Você é livre para construir a sua personagem com diferentes armas e equipamentos. Você é livre para aprender as magias como bem entender. Assim, achamos que a customização será ainda mais rica e variada do que antes. O mapa poderá ser atravessado a cavalo, mas ao contrário de jogos como Red Dead Redemption ou Assassin's Creed, em vez de assobiar para o cavalo, os jogadores precisam de o convocar através de um feitiço. Também será possível escalar penhascos e outras superfícies altas ou irregulares a cavalo. As Bonfires, bem conhecidas de Dark Souls, também regressam, servindo uma função semelhante. Funcionam como checkpoints para o progresso ou apenas para se curarem, subirem de nível e muito mais. No entanto, desta vez eles são conhecidos como os Points of Grace ou os Pontos de Graça. Bosses importantes estarão atrás de portões de neblina como nos jogos Souls anteriores, mas outros vagueiam livremente pelo mundo. Os jogadores podem então enfrentá-los ou usar mecânicas furtivas para evitá-los, semelhante ao jogo Sekiro Shadows Die Twice, outro jogo da From Software. Aparentemente o jogo também terá um mundo inferior, composto por túneis e masmorras, mas sobre isto, a From Software tem sido muito secretiva. O que é bom, deixa a surpresa para o jogador. Elden Ring terá de facto um jogo cooperativo online para 4 jogadores. De acordo com a From Software, os jogadores poderão atravessar a pé ou a cavalo, sozinhos ou online com amigos, por planícies, pântanos sufocantes e florestas exuberantes. O estúdio já confirmou que, tal como Dark Souls, a funcionalidade das invasões e o PvP estarão disponíveis. Durante o vosso jogo também verão os fantasmas de outros jogadores que vaguearam nas mesmas zonas que vocês. Infelizmente, o estúdio ainda não nos deu muita informação sobre estes modos de jogo. Na jogabilidade cooperativa, os anfitriões podem convocar convidados para o seu mundo para apoiá-los em combate e ajudar na exploração. Personagens convidadas assumirão a forma de espíritos guardiões, o que significa que só podem interagir com o mundo de maneira limitada. Por exemplo, podem se movimentar, lutar contra inimigos e coletar fragmentos de runa, que é a moeda do jogo, mas não podem progredir em missões ou descansar em locais de graça. Os jogadores que desejem convocar ajuda podem fazê-lo utilizando um item consumível chamado Forcalling Finger Remedy. Isto permitirá ver os sinais dourados de outros jogadores no chão. Ao pisar neles, terão a opção de convocar esse jogador como um espírito guardião. Os Forcalling Finger Remedy são limitados em número, e os jogadores precisam de reuni-los no jogo a solo se desejarem convocar ajuda com frequência. Portanto, pode ser sábio usá-los com moderação, para se usarem quando forem necessários, como para lutas contra bosses ou contra invasores. Como os títulos anteriores de Soulsborne, Elden Ring também apresenta batalhas e invasões PvP. É quando um jogador entra num mundo de outro, não como espírito guardião, mas como um saqueador, com a intenção de tomar o que pertence ao hospedeiro.
A primeira opção de PvP em Elden Ring é um duelo honroso. Os jogadores podem usar um item chamado Duelist Furled Finger para deixar um sinal vermelho no chão. Outros podem então aceitar o desafio e convocá-lo para o mundo deles para uma luta até à morte. Para o vencedor, os espojos, que neste jogo são um estoque de fragmentos de runa. No entanto, os jogadores mais predatórios podem usar o Bloody Finger no menu multiplayer do jogo para procurar jogadores vulneráveis e invadir o seu mundo. Eles podem então caçar o jogador anfitrião para roubar os seus fragmentos de runa à força. Este é muitas vezes um emocionante jogo de gato e do rato de alto risco para ambos os jogadores, onde praticamente vale de tudo. Os invasores também têm que ter algum cuidado e não irem a garganeiro. Alguns jogadores não são tão vulneráveis quanto parecem e podem apenas estar a fingir que o são para atraírem jogadores. Os anfitriões têm a vantagem de jogar em casa e podem ter um esquadrão de espíritos guardiões à espera. Os jogadores invasores também se habilitam a serem atacados pelos NPCs. Durante os testes de rede que foram realizados, os jogadores apenas tiveram acesso a 5 das classes, mas agora que o jogo está cada vez mais próximo de ser lançado, mais informação está disponível. À semelhança do que acontece noutros jogos da From Software, iremos ter 10 classes de guerreiros com as quais podemos jogar. De notar que após escolhermos a classe desejada, não é possível alterar a mesma. As classes são muito semelhantes às existentes no jogo Dark Souls 3. Os nomes delas são Hero, Bandit, Astrologer, Warrior, Prisoner, Confessor, Wretch, Vagabond, Prophet e Samurai. Antes de começarmos o jogo, é fulcral que analisemos cada uma das classes para que escolhamos a que melhor se encaixa no nosso método de jogo. Aqui podem ver um quadro com as estatísticas iniciais para cada uma delas. No entanto, caso queiram ver com maior detalhe informações sobre as classes do jogo, um link na descrição está disponível para as poderem analisar e fazerem de forma antecipada a vossa escolha para quando forem para as terras de Elden Ring. E pronto, assim ficaram algumas informações sobre o próximo jogo da From Software, o tão antecipado Elden Ring. Não quis aprofundar muito por forma a evitar algum spoiler, pelo que espero que tenhas ainda assim gostado do vídeo. Se foi o caso, não te esqueças de lhe dar aí o like, de comentar o vídeo e considera subscrever aqui ao canal. Caso me queiras igualmente encontrar nas redes sociais, elas estão disponíveis na descrição do vídeo. Obrigado por ter estado desse lado e vemo-nos nas Lands Between. Creep out!